a doutrina da Trindade e a Bíblia. Ao longo dos séculos, muitos conceitos sobre a divindade têm surgido. Muitos debates têm sido travados e todos afirmam ter base bíblica para defender suas ideias. Vejamos dois conceitos bastante conhecidos. Alguns consideram que Deus é constituído por apenas uma pessoa, a qual se apresentou como Pai, depois como Filho e atualmente atua como Espírito Santo. Não são três pessoas, nem três deuses. É apenas um ser pessoal, o qual se apresentou e se revelou com três títulos diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Outros estão convictos de que Deus é constituído por três pessoas. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, as quais constituem um só Deus. Isto é, Deus é um plural de três pessoas, cada pessoa da divindade é Deus. Mas não são três deuses. Eles creem em três pessoas que formam um Deus. Sendo o segundo conceito mais aceito no meio religioso, pretendemos, através de um estudo simples com base nas Escrituras Sagradas, conhecermos melhor o que a Bíblia ensina sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Existe algum texto bíblico que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Ou seja, que os três são um? Leamos o que está escrito em 1 João 5, versículos 7 e 8. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. João 5, versículos 7 e 8. Em toda a Bíblia Sagrada, esse é o único texto que defende o conceito de trindade, ou seja, que os três são um. Mas por que esse texto está entre colchetes? Como esse texto está em outras versões da Bíblia? Tanto na Bíblia de Jerusalém como na edição João Ferreira de Almeida, 1 João 5, versículo 7 está entre colchetes com a seguinte explicação: todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Ou seja, este texto foi adicionado na Bíblia posteriormente pelos copistas, pois não se encontra nos manuscritos originais. Hoje, os mais sinceros estudiosos da Bíblia não utilizam esse texto. Leia o verso 6 e perceba que João está falando da água, que é o batismo de Jesus, do sangue, que simboliza a morte de Jesus, e do Espírito, que dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5, versículo 6. Lendo o verso 7 sem as palavras que estão entre colchetes, e você perceberá que as mesmas estão fora do contexto. Veja, pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Na Bíblia, na linguagem de hoje, 1 João 5, 7 a 8 está da seguinte forma: há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de pleno acordo. Como não existe nenhum outro texto bíblico que afirme que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, muitos utilizam Mateus 3, 16 e 17, que é o batismo de Jesus, Mateus 28, 19, a grande comissão, e 2 Coríntios 13, versículo 13, onde é apresentado a bênção apostólica, e outros versos em defesa de sua tese. Um dos principais argumentos usados é o fato de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são mencionados juntos nesses versos. Porém, perguntamos o seguinte: o simples fato de um verso mencionar os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma prova da existência de uma trindade? Definitivamente não. As palavras trindade, triuno e trino jamais foram usadas pelos escritores da palavra de Deus. A doutrina da Trindade era desconhecida pelos israelitas do Velho Testamento e pelos cristãos do Novo Testamento. De acordo com o dicionário,
Trindade significa dogma da religião cristã que sustenta a existência de três pessoas distintas na natureza de Deus, ou divindade tríplice, nas regiões pagãs. De acordo com a Igreja Católica, o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. A Igreja estudou esse mistério com grande cuidado e, depois de 4 séculos, decidiu declarar a doutrina desta maneira: dentro da unidade de Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Livro O Catecismo Católico de hoje, página 11. O credo de Atanásio nos dá o conceito da Trindade ortodoxa, que é aceito como verdade pela Igreja Católica e a maioria das igrejas protestantes e ou evangélicas. Qualquer pessoa, para ser salva, antes de todas as coisas, é necessário que ela celebre a fé católica. Mas esta é a fé católica, que nós adoramos um Deus em uma trindade, e a trindade em uma unidade. Porque existe uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém não há 3 deuses, mas um Deus. Mas as 3 pessoas juntas são coeternas e coiguais, de forma que em todas as coisas, como supracitado, a unidade na Trindade e a Trindade em sua unidade devem ser adorados. História da Igreja Cristã de Philip Schaff, volume 3, seção 132, página 690. De acordo com esse conceito, temos algumas perguntas para nossa reflexão. Primeira, se as 3 pessoas é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, então existem 3 deuses. Segunda, se não existem 3 deuses, como podemos provar que não são 3 deuses? Como provar biblicamente que na verdade é um Deus em 3 pessoas ou 3 pessoas em um Deus? Terceira pergunta, se o Espírito Santo é uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, como entender então João 20, 22, onde diz que o Espírito Santo foi soprado por Jesus? Jesus assoprou o seu próprio Espírito ou outra pessoa? Quarta pergunta, se Deus é 3 pessoas, por que os 144.000 levarão o nome apenas do Pai e do Filho? Apocalipse 14, versículos 1 a 4. Quinta pergunta, se Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, por que apenas o Pai e o Filho estão em tronos no Apocalipse, capítulo 22, 1 e 3? E por que devemos adorar apenas o Pai e o Filho? Apocalipse 5, versículo 13. Sexta pergunta, se Deus é composto por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, por que Cristo disse que unicamente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai? Mateus 11, versículo 27. Sétima pergunta, se Deus é uma unidade de 3 pessoas, por que Jesus omitiu a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, ao referir-se à unidade que existe entre o Pai e o Filho? Evangelho de João 14, versículo 10, 17, versos 21 a 23. Oitava pergunta, se Deus é constituído por 3 pessoas, por que o próprio Cristo afirmou, eu e o Pai somos um? João 10, versículo 30, e não disse eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Graham Greene, um inglês convertido ao catolicismo, escreveu em 1950 um artigo para a revista Life. Neste artigo, ele admitiu não haver autoridade bíblica para a Trindade. Diz ele, nossos oponentes às vezes afirmam que nenhuma doutrina deve ser sustentada dogmaticamente que não esteja explicitamente exposta nas Escrituras Sagradas. Mas as igrejas protestantes, elas mesmas aceitam tais dogmas como a Trindade, para a qual não há uma precisa autorização nos Evangelhos. Graham Greene, The Catholic Church, New Dogma, The Assumption of Mary, Life, 30/10/1950, página 51. Diante destas dificuldades em harmonizar com a Bíblia o conceito de Trindade, ou seja, 3 deuses ou Deus triuno, 3 em 1,
Muitos irmãos sinceros afirmam que esse conceito é um mistério, ou seja, Deus é um mistério e não podemos conhecê-lo. No entanto, Jesus disse que a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, versículo 11. E disse ainda que a vida eterna é justamente conhecermos o Pai e o Filho. Evangelho de João 17, versículo 3. De acordo com a teologia, Deus se revelou à humanidade de 3 maneiras. Letra A, através de seu Filho, Hebreus 1, versículos 1 a 3. Letra B, através da natureza, aos Romanos 1, versículo 20. Letra C, através de sua palavra, Gênesis 1, versículo 1. O objetivo desse estudo é, através da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso objetivo não é dar interpretações humanas para os textos bíblicos, mas apresentá-los de forma que eles possam responder às nossas indagações e que possamos, iluminados pelo Espírito de Deus, tirar nossas conclusões. Esperamos também que essas lições tragam a nós uma compreensão melhor acerca da divindade e assim possamos juntos crescer no conhecimento desse Deus maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.